É um prazer estar aqui com você. Eu sou o evangelista Márcio Martins e estamos iniciando mais um programa No Limite da Fé. Hoje eu queria falar com você sobre um assunto muito interessante lá no livro de Reis, de 1 Reis, no capítulo 5, dos versos 1 até o 12. Conta essa passagem da Escritura que Salomão, ele tinha acabado de ser ungido rei de Israel. E conta que um amigo do seu pai, Hirão, ficou sabendo dessa unção e foi cobrar satisfação do rei Salomão o motivo dessa unção, porque Hirão entendia que, como o pai dele era muito amigo de Davi, que o trono era para ser evocado pelo pai dele, era para o pai dele. E Hirão, ele envia mensageiros a Salomão para que eles questionassem Salomão em relação a essa história. E Salomão, ele muito sabiamente responde para Hirão e conta primeiro tudo que Deus tinha feito em volta do pai Davi, que no momento em que Davi ele tinha até esse desejo de construir o templo, mas conforme tinha muitas guerras em volta do pai, que era Davi, Davi não teve a oportunidade, a possibilidade de construir o templo. E que agora Salomão, ungido rei, Salomão ia dar prosseguimento na história do pai, no sonho que o pai tinha. Tanto é que Davi, ele separou uma grande fortuna para Salomão, para que ele edificasse esse templo. E Salomão, ele reporta a Hirão os sonhos do pai. E fala que o pai dele tinha designado, tinha esse desejo no coração para que ele construísse esse templo. Tanto é que Davi tinha separado essa fortuna para Salomão. E o que ocorre depois disso? O que a gente tem desejo de tratar em volta dessa palavra? As palavras de Salomão para Hirão. Como foi o comportamento de Salomão para Hirão? Naquele momento que Salomão recebe aquela palavra, Salomão ele já tinha sido consagrado rei. Então Salomão ele tinha um exército à disposição dele, ele tinha a força à disposição dele, ele tinha a lei a favor dele. Só que Salomão ele era um homem de Deus, um homem que agia segundo os propósitos de Deus. E Salomão, como ele já havia sido consagrado, também os dons de Deus, Deus já tinha ungido ele com a graça e com a sabedoria. Logo no início ali do livro de Reis, do 1 Reis, você vai acompanhar a história de Salomão e você vai ver que Deus fala para Salomão: olha, Salomão, você que vai ser agora o próximo administrador, você agora que vai cuidar do meu povo. E Deus fala para Salomão o que ele gostaria de ter para poder administrar esse povo. E Salomão, muito sabiamente, Salomão olha para Deus e pede para Deus sabedoria para administrar, porque ele sabia que era uma tarefa muito difícil. E Deus assim consagra Salomão e enche ele da graça e da virtude. E até Salomão, logo no início, Salomão já tem uma prova. As duas mulheres, que era mãe de um filho, que elas estavam na disputa para saber de quem é o filho, e muito sabiamente Salomão interpela por uma daquelas mulheres, e Deus abre os olhos de Salomão, e assim Salomão cria uma estratégia e identifica quem é a mãe. Eu não vou entrar nessa história, que não é o nosso foco aqui. O nosso foco é saber como foi o comportamento de Salomão quando ele foi afrontado,
como ele foi confrontado por Hirão. E conta a Escritura Sagrada, depois você acompanha aqui no livro de Reis, que Salomão ele recebe aquela palavra e Salomão ele começa a mostrar para Hirão os planos que Deus tinha. E Salomão ele fala o sonho de Davi para a vida dele. Ele fala, olha, o meu pai ele lutou tanto, ele não teve tempo. E eu queria edificar um templo ao Senhor. E eu queria que você me ajudasse a edificar esse templo ao Senhor. E ainda fala mais para Hirão, fala que oferecia a Hirão, pelos funcionários de Hirão, salário para que eles pudessem auxiliar Hirão. E ainda mais, complementa ainda mais, fala, olha, se você me ajudar, eu vou manter a tua casa. Todo ano, Salomão combinou de mandar 20 mil coros de trigo, 20 mil coros de trigo e 20 coros de azeite. Então, só para você entender, cada coro era mais ou menos 220 litros, 220 quilos. Só para você ter. Aí depois você faz a conta, que é uma conta muito grande. Só que o que Deus colocou no meu coração para que eu trouxesse para você aqui nesse dia? Salomão, quando ele trouxe os desejos de Deus para a vida dele, alegrou a intenção de Salomão para com Hirão. Hirão olhou e falou, nossa, a intenção de Salomão, agora ele foi consagrado rei, ele quer edificar um templo a Deus. A intenção é muito boa. E alegrou o coração de Hirão. E Salomão, com a afronta, Salomão ainda ofereceu uma bênção para Hirão, que iria manter a casa dele anualmente. Salomão dava aquela quantidade de trigo e aquela quantidade de azeite. Agora, o que eu quero trazer com você nessa palavra dessa manhã? Como é o seu comportamento, como é o meu comportamento quando nós somos confrontados? Quando nós somos afrontados? Você responde na primeira, você já se levanta e já começa a se defender? Ou você já começa a entrar no mesmo ritmo que a pessoa e aí as agressões começam a se multiplicar? Às vezes entra na explosão. Salomão, quando ele recebeu aquela afronta, as palavras que Salomão trouxe para Hirão eram palavras de paz, palavras de tranquilidade, palavra de serenidade, mostrando não o ego dele, mas mostrando que Deus tinha dado para ele uma ordenança através do Pai, e ele precisava cumprir aquela ordenança. Hirão, talvez a intenção de Hirão já esperava, como Salomão tinha sido ungido rei, Hirão talvez já esperasse de Salomão que ele se irasse contra ele. E talvez era essa a intenção. Mas Salomão, na atitude de Deus, Salomão quebrou aquele intento através das palavras de paz, através de harmonia. Uma vez eu ouvi de uma oriental uma coisa muito legal. Ela falou, olha, nós somos aquilo que nós respiramos. E ela começou a explicar para a gente, quando a gente respira, quando você respira bem, você consegue ventilar o seu cérebro. Você ventila e você consegue raciocinar melhor nos dias difíceis. Só que depois eu comecei a refletir sobre isso. Quando você para e você começa a respirar, você não vai agir. Essa pausa que nós damos é a pausa da reflexão. Será que essa forma que eu vou agir
retribuindo a essa afronta que às vezes alguém pode ter feito para você, que às vezes alguém pode ter feito para mim? Será que eu preciso desse primeiro embate para demonstrar para a pessoa que eu tenho poder, assim como Salomão fez, que eu também tenho força? Será que é um ato de sabedoria? Será que é a maneira correta que você deveria agir em relação a esse problema? A própria palavra de Deus fala que o Senhor, Ele fala, minha é a vingança. E Salomão, mesmo ele tendo muito poder, ele podia ter pegado o exército dele, ido lá e confrontado Irão. Mas Salomão trouxe Irão para ele, mas em paz. Irão ficou feliz com as palavras de Salomão. Irão se alegrou porque viu em Salomão sabedoria e humildade. Humildade, ele estava com o poder na mão. E aí eu trago essa reflexão para os nossos dias hoje. Às vezes as condições nossas modificam muito quem nós somos. E às vezes nós temos que resgatar na essência e lembrarmos como nós éramos lá atrás. Será que por causa da tua posição hoje, ou por causa da tua forma, como você vive hoje, não dá mais para você ser da mesma maneira como você era? Aquela pessoa humilde, aquela pessoa simples, aquela pessoa que buscava a paz, e agora às vezes a gente muda de posição, às vezes melhora um pouquinho, e aí a gente já não consegue, não pode mais conversar com algumas pessoas, porque você está num nível superior, ou porque você está num patamar melhor, ou então você entende que aquela pessoa ela não está ao seu nível de convívio. Eu quero dizer para você que nós temos que aprender com Salomão, mesmo com toda a grandeza, com toda a riqueza, ou com tudo que a gente possa ter, a humildade, a gentileza e as palavras colocadas com amor fazem toda a diferença. Fazem toda a diferença. Existe uma diferença muito grande entre um homem e uma mulher, e um homem e uma mulher na presença de Deus. A mesma possibilidade que vem para uma pessoa, vem para outra. No dia da afronta, o que faz a diferença entre essas pessoas é como é o comportamento dela no dia da afronta, no dia da aflição. É permanecer na presença de Deus. Estão te confrontando, te afrontaram, não devolva na mesma moeda. Eu mesmo já fiz isso, já entrei em laço assim e já me comportei dessa maneira. E os resultados para mim não foram bons. E se você está nesse momento, ou se você já fez isso, faça uma reflexão no que você teve de lucro em relação a esse tipo de atitude. Eu falo para você que eu acabei não me dando muito bem, mas nós temos que ter a humildade do recomeço e tentar melhorar e aperfeiçoar dia a dia, porque a vida passa muito rápido e quando nós menos esperamos, tudo já passou. E aqui hoje nós estamos vendo essa história de Salomão e Irão, um grande aprendizado e de humildade de Salomão, esse aprendizado que eu trago para você hoje. E eu deixo essa pergunta para você: como é o seu comportamento no momento da afronta? Então, eu quero deixar para você essa reflexão nesse dia. Paz. Quero deixar essa reflexão para você nesse dia. Pense antes de falar. Reflita antes de proferir qualquer tipo de resposta. Porque às vezes a palavra lançada ela é igual uma flecha
depois de arqueada e lançada, não tem volta. Então é muito complexo. Eu falo para você, para que eu sempre falo isso em algumas mensagens que eu trago, para que a gente não venha retornar lá atrás e vindo que apagando o rastro ao longo da vida, sendo que é mais fácil nós prosseguirmos e caminhando dia a dia. Então, vamos atentar e aprender com Salomão nesse dia. Eu queria deixar para você essa palavra e queria estar encerrando ela com você com uma oração pela tua vida, pela tua família, pelo teu trabalho, independente se você está passando algum problema hoje. Eu queria terminar essa mensagem com uma oração. Queria que você curvasse a sua cabeça e fechasse seus olhos aí onde você está, para que a gente possa estar orando. Amém? Senhor Deus, meu Pai, eu quero te glorificar, Senhor, eu quero te agradecer pela tua misericórdia, Senhor. Pai, em nome de Jesus, o Senhor conhece as nossas vidas na tua presença, e o Senhor bem sabe tudo que nós temos passado e estamos passando na tua presença, Senhor. Pai, algumas pessoas que possam estar ouvindo, Pai, assistindo esse vídeo agora, Senhor. Pai, se estiver passando por um momento de dificuldade, um momento de afronta, um momento de tristeza, Pai, um momento, Pai, em nome de Jesus, que elas possam estar se sentindo ofendidas, magoadas, Pai querido, em nome de Jesus. Entra com providência na vida delas agora, Senhor. Retira todo o mal, toda a hoste maligna, Pai, toda a opressão demoníaca da vida delas, Pai querido, em nome de Jesus. Ministra a tua alegria, ministra a tua paz, Pai. Assim como fala a tua palavra, Pai, que o choro, Pai, pode durar uma noite, Pai, mas a alegria vem pela manhã. Ministra alegria, ministra, Pai, em nome de Jesus, o regozijo na tua presença. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero te glorificar e pedir a ti, Senhor, que o Senhor venha alcançar cada um, Pai, agora, em nome de Jesus, pelo teu Espírito Santo. Derrama, Pai, em nome de Jesus, a tua glória. Pessoas que estão passando por dificuldade agora, Senhor. Pessoas que estão passando agora, Pai, um momento muito adverso que eles nunca esperaram na vida, Senhor. Mas eu creio que o Senhor, Pai, é o nosso consolador, o nosso conforto. E eu quero pedir a ti, Senhor, que o Senhor venha enviar bênção na vida deles. Enviar bênção no lar deles, Pai querido. Em nome de Jesus, e tira do coração todo ódio, Senhor. Toda mágoa, toda tristeza, Pai querido, em nome de Jesus, e apaga, Pai, da mente e do coração, Senhor, todas as palavras que essas pessoas possam ter ouvido, todas essas palavras, Pai, que essas pessoas podem ter recebido na alma dela. Cancela, Pai, no mundo espiritual, toda ação demoníaca, Pai querido, e eu quero te glorificar, Senhor, pela tua misericórdia e pela virtude do teu Espírito Santo. Amém, Jesus, aleluia, Jesus, aleluia. Meus irmãos, minhas irmãs, queria agradecer você que tem acompanhado os meus vídeos e que em nome de Jesus, você quiser fazer algum comentário, quiser compartilhar esse vídeo, se inscreve aqui, ó, aqui no nosso se inscreve aqui no nosso canal, faz os comentários aqui, alguma coisa que você acha que seria legal melhorar, alguma dica. E outra, se você estiver precisando de alguma coisa, coloca aqui oração, ou então você coloca e deixa um contato, que a gente entre em contato com você. Amém? Muito obrigado pela oportunidade. Até mais, graça e paz, até a próxima. Tchau, tchau.